mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos que o título Senhor aparece por muitas vezes. Esse título é baseado na versão grega, onde encontramos a palavra Kyrios, que significa Senhor, Lorde ou Mestre. Porém, nos textos originais encontramos o nome do Criador transliterado como YHWH, sendo as letras Yad, Ra, Waw, Ra, no hebraico arcaico, e Yud, Re, Vav, Re, no hebraico moderno. Graças à substituição do nome do Criador, o mesmo foi esquecido, e a maioria dos crentes não faz ideia de qual é o nome de Deus. Nos tempos do Israel bíblico, ele era perfeitamente conhecido e usado pelos israelitas durante as orações. Inclusive, um juramento só era válido se fosse feito invocando o tetragrama. O Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás, e, pelo seu nome, jurarás. Deuteronômio 6,13. O tetragrama aparece quase 7.000 vezes na Bíblia hebraica. É mais do que evidente o quão importante ele é. Mas isso mudou com o desenvolvimento da Septuaginta grega. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, realizado entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria, sendo uma das primeiras traduções do Antigo Testamento. O nome Septuaginta deriva de 70 em grego, em referência aos 70 ou 72 judeus sábios que teriam realizado a tradução. Apesar de ser grega, as primeiras versões da Septuaginta continham o tetragrama em paleo-hebraico, ou seja, o nome do Criador não havia sido traduzido ou adaptado, mas sim preservado conforme o original. Mas versões posteriores removeram o tetragrama e o substituíram pela palavra Kyrios. A seguir, iremos explanar o que causou a substituição do nome do Criador nas versões gregas. Antíoco IV Epifânio e a profanação em Jerusalém. A invasão da Grécia a Jerusalém, no século II a.C., foi um período marcado por conflitos e influências culturais. Filipe II da Macedônia unificou a Grécia, sendo sucedido por seu filho Alexandre Magno, que expandiu o Império Grego pela Ásia Menor e Europa, difundindo a cultura helênica. Posteriormente, Jerusalém passou para o domínio dos Ptolomeus. A presença romana em Israel iniciou-se em 63 a.C., com Pompeu invadindo Jerusalém e estabelecendo a dominação romana, que perdurou até o início do século II d.C. A invasão da Grécia a Jerusalém teve consequências significativas. Após a tentativa de conquista por Jasão, Antíoco Epifânio marchou para Jerusalém em 168 a.C., saqueando o tesouro do templo, matando milhares de habitantes. Esse evento desencadeou uma série de reações, incluindo a resistência do povo judeu contra a helenização forçada de seus costumes. Quem foi Antíoco IV Epifânio? Antíoco IV Epifânio foi um rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. e 164 a.C. Ele era conhecido por seu comportamento excêntrico e as ações caprichosas, o que levou alguns contemporâneos a chamá-lo de Antíoco Epimanes, o Louco. Durante seu reinado, Antíoco IV Epifânio enfrentou conflitos e alianças com outros reinos, como a Macedônia e o Egito, resultando em batalhas e mudanças territoriais na região. Uma das consequências mais marcantes do seu reinado foi a tentativa de helenização forçada do judaísmo, que desencadeou a revolta dos judeus liderada por Matatias e os seus filhos, conhecida como Revolta dos Macabeus. Essa revolta foi crucial para preservar a identidade cultural e religiosa dos judeus frente à influência grega. Em termos de legado histórico, Antíoco Epifânio é lembrado por suas políticas opressivas e pela resistência que provocaram, especialmente no contexto da história judaica. Durante o domínio grego, os judeus foram proibidos de adorar a Deus e também tiveram o templo profanado. Antíoco profanou o templo sacrificando um porco no altar e erguendo uma estátua de Zeus, o Santo dos Santos. Além disso, eles eram proibidos de invocar o nome de Deus, correndo o risco de serem presos e mortos. A proibição dos nomes teofóricos. Antíoco Epifânio proibiu os nomes teofóricos, que eram nomes que incluíam referências ao tetragrama Yud-Hei-Waw-Hei, como parte de sua tentativa de helenizar à força o judaísmo.
Essa proibição fazia parte de suas políticas opressivas para impor a cultura grega sobre os judeus. Isso forçou os judeus a adaptarem uma série de palavras que incluíam o tetragrama. Muitos israelitas possuíam nomes que faziam referência ao Criador. Esses nomes foram adaptados para uma forma contratada, removendo as letras para ocultar a referência ao tetragrama. Por exemplo, o nome José, que originalmente era Yahussef, mas foi contratado para Yosef. A letra Re foi eliminada e o Uau teve o som U alterado para O. Esse mesmo processo ocorreu com outros nomes, como veremos a seguir. João, que era Yahu Hanan, foi alterado para Yohanan. Jonathan, que era Yahunatan, foi alterado para Yonatan. Josué, que era Yahushua, foi alterado para Yeshua. Joaquim, que era Yahuyaquim, foi alterado para Yoyaquim. Josafá, que era Yahushafat, foi alterado para Yoshafat. Jorão, que era Yahuram, foi alterado para Yoram. Esses nomes foram usados apenas como exemplos, mas existem vários outros que passaram pelo mesmo processo. Essas alterações foram mantidas posteriormente pelos judeus. A seguir veremos como os judeus também contribuíram para a eliminação do tetragrama. Os saduceus, fariseus e o nome santo. Os saduceus. Os saduceus eram uma seita judaica presente na Judéia durante o período do Segundo Templo, do século II a.C. até a destruição do templo em 70 d.C. Eles eram parte da alta classe aristocrática, envolvidos no sacerdócio e colaboravam com o governo romano e os herodianos, para evitar conflitos que pudessem levar ao fechamento do templo. Eles se opunham aos fariseus em questões teológicas e práticas religiosas, como a interpretação da lei de Moisés e a importância dos rituais do templo para a salvação. Os saduceus manipulavam o povo e exerciam autoridade sobre ele. Além disso, eram muito arrogantes e tiveram um papel importante na condenação de Yeshua, conforme Mateus capítulo 26. Os fariseus. Os fariseus são um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C., opositores dos saduceus. Criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. Essas leis orais foram passadas de geração em geração e geraram a Mishnah. A Mishnah é um código de leis orais judaicas que foi escrito em hebraico e inclui material até o ano 200 d.C. Mishnah é uma das principais obras do judaísmo rabínico e é a primeira grande redação da tradição oral judaica, chamada de Torá oral. Analisando ela, podemos entender que, segundo a Torá oral, pronunciar o nome do Criador era considerado uma transgressão. Explicação da Mishnah do Sinédrio 7.5. A Mishnah 5 trata do blasfemador e das circunstâncias especiais do seu julgamento. Com relação ao blasfemador, a Torá declara, em Levítico 24:15, qualquer que blasfemar contra o seu Deus carregará a sua culpa. Se ele também pronunciar o nome do Senhor, será morto. A partir desse versículo, os rabinos aprenderam que o blasfemador só seria obrigado à pena de morte se usasse o nome de 4 letras de Deus. Ou seja, se uma pessoa usasse o tetragrama, para os judeus isso seria uma blasfêmia. Levar o blasfemador a julgamento apresentava um problema. Quando as testemunhas testemunhavam e repetiam o que ouviram, para os judeus elas também estavam blasfemando o nome de Deus. Embora as testemunhas certamente não receberiam a pena de morte por fazê-lo. Era considerado inaceitável que até mesmo uma testemunha repetisse o que ouviu, especialmente num julgamento público. O nome de Deus sendo blasfemado era tão doloroso para os juízes que eles rasgavam suas roupas, um sinal típico de luto. Portanto, no final do julgamento retiraram todos do tribunal e apenas permaneceriam as testemunhas e os juízes. Pediriam então a testemunha mais velha que dissesse explicitamente o que ouviu. Foi tão doloroso para os juízes ouvir o nome de Deus sendo blasfemado que eles rasgaram suas roupas e não as consertaram. Mesmo nos dias de hoje, se você perguntar para um rabino sobre a pronúncia do nome de Deus, ele se recusará a dizer. Alegará que não se deve tomar o nome santo em vão ou que é um nome impronunciável.
Até os judeus frequentemente substituem o tetragrama por Adonai, que é Senhor em hebraico, Hashem, que significa o nome, e Eterno. Esse comportamento foi herdado do farisaísmo, e isso ocorria nos tempos do Messias. Mas será que o Messias nunca pronunciava o tetragrama? Frequentemente vemos que ele se refere a Deus como o Pai, mas um fato curioso é que em Marcos 14, do verso 60 ao 64, o sumo sacerdote e os membros do Sinédrio tiveram um comportamento semelhante ao descrito na Mishnah, no julgamento de um blasfemador que pronunciou o tetragrama. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: "Você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa?" Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: "Você é Cristo, o Filho de Deus bendito?" "Eu sou", disse Jesus. "E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: "Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito?" E todos julgaram culpado e o condenaram à morte. Marcos 14, 60 ao 64. Quando Yeshua diz Deus poderoso, está claramente se referindo ao Criador de forma indireta. Mas o fato do sumo sacerdote rasgar as vestes e afirmar que foi uma blasfêmia digna de morte indica que provavelmente Yeshua pronunciou o tetragrama nessa afirmação. No entendimento dos fariseus e sacerdotes, a pena de morte só seria justificada se o blasfemador usasse o tetragrama. Então, o mais correto é que Yeshua afirmou: "E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poderoso Yahuwah e vindo sobre as nuvens do céu." A atitude do sumo sacerdote foi totalmente contra a Torá, onde, ao rasgar as próprias vestes, ele quebrou a lei, de acordo com Levítico 21, 10. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Em Levítico 10, 6, vemos que o sumo sacerdote poderia morrer se fizesse isso. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: "Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação." Ironicamente, pela Torá, quem deveria morrer era o sumo sacerdote e não Yeshua. Referências ao tetragrama no Novo Testamento. Nos textos em grego e aramaico do Novo Testamento, não encontramos o tetragrama diretamente, mas títulos que o substituem. Em grego, o título é Kyrios, que significa Senhor, e em aramaico é Mariá, que significa Soberano Yah. Yah corresponde às duas primeiras letras, ou seja, o bigrama. As primeiras versões da Septuaginta continham o tetragrama, mas as revisões após o século II a.C. substituíram por Kyrios. Como já vimos no início, isso foi bem no período da opressão da Grécia. Por diversas vezes Yeshua se identificou como Filho do Homem, ou Filho de Deus, e ensinou nas sinagogas e entre o povo, mas nenhum sacerdote ou juiz o levou a juízo por isso. Muito menos rasgaram as próprias vestes ao ouvir isso. Segundo o testemunho da Mishnah, o que justifica o rasgar das vestes é ouvir alguém pronunciar o tetragrama. Porém, os redatores dos evangelhos não se atreveram a escrever o nome sagrado, substituindo-o também por títulos para fazer referência ao Criador. As tradições judaicas são demasiadamente exageradas e observamos várias vezes Yeshua ter embates com os fariseus devido às suas tradições humanas. Muitas dessas tradições persistem até hoje. Nos dias dos apóstolos houveram alguns da seita dos fariseus que tinham crido em Yeshua, e observamos que eles tentaram misturar o seu entendimento farisaico com o ensinamento dos apóstolos. Em Atos 15, por exemplo, verificamos que eles tentaram impor a circuncisão forçada para a salvação das pessoas. Então, não é nenhum exagero acreditar que a proibição do uso do tetragrama continuou ocorrendo entre parte dos discípulos. Apesar dos judeus terem se revoltado com a opressão da Grécia e a helenização forçada, muitos deles fizeram barganhas políticas e acabaram se corrompendo. O próprio Judas Macabeu se tornou político. Antes, mais tarde, houveram muitos conflitos entre facções judaicas, guerras civis onde milhares de judeus foram mortos. Houveram muitas mudanças no território de Israel.
Desde os tempos de Salomão, onde primeiro o reino era unificado em 12 tribos, mas depois foi dividido em 2 reinos, o do norte, que é chamado Efraim, contendo 10 tribos, e o do sul, que é chamado Judá, contendo 2 tribos. Os 2 reinos de Israel entraram em conflitos por diversas vezes. Em 722 a.C., o reino de Israel foi destruído pelos assírios e o povo foi levado ao exílio, espalhado por várias nações. Então restou o reino de Judá. As 10 tribos do norte nunca mais voltaram para Israel. Porém, em 609 a.C., Judá foi atacada pela Babilônia e os judeus foram levados cativos. Muitos estrangeiros se apossaram dos territórios israelitas. O período de cativeiro terminou no primeiro ano do reinado de Ciro II, entre 538 ou 537 a.C., após a conquista persa da cidade de Babilônia, que foi em 538 a.C. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá. Israel já não era mais a mesma coisa. O seu território era dividido entre povos estrangeiros. Conflitos políticos sempre foram uma realidade em Israel. No tempo dos saduceus e fariseus havia um povo ao sul da Judéia, descendente dos edomitas, chamados idumeus. O rei Herodes, o Grande, era um idumeu e se aliou ao Império Romano para tomar Jerusalém. A partir daí, vários conflitos políticos surgiram. Nos tempos de Yeshua, muitos líderes de Israel não eram judeus nativos, pois haviam idumeus, assim como Herodes, infiltrados no meio deles. Devido a todo esse problema, o povo perdeu a essência do que é a Torá. Muitas seitas judaicas se levantaram, trazendo suas interpretações das Escrituras, seus dogmas e tradições, além, é claro, da corrupção política e religiosa. Não é nada muito diferente do que acontece nos dias atuais. Tanto Yeshua quanto os discípulos conviveram nesse cenário criticamente problemático, ao passo que haviam disputas religiosas, uma certa influência farisaica, além dos falsos apóstolos e falsos mestres, que introduziram doutrinas demoníacas entre o povo. Significado do tetragrama. A passagem bíblica que revelou o tetragrama como sendo o nome do Criador é Êxodo, capítulo 3, dos versos 12 a 15, que se atesta a seguinte expressão hebraica: Ahyah Asher Ahyah, cuja tradução se tem: eu serei quem eu serei. A forma Ahyah, onde se origina o tetragrama, é o imperfeito da raiz Hayah, que significa ser ou existir, e que em sua forma arcaica era Hawa. O tetragrama representa o verbo ser, aquele que existe. Mas não só isso, representa 2 coisas também: aquele que era e aquele que será. Os incrédulos, ateus, dizem que Deus não existe. E hoje em dia é comum ver cristãos que ficam filosofando a respeito de Deus e dizendo coisas do tipo: Deus não existe, Deus é. Porém, a palavra é a forma conjugada do verbo ser, e ser é sinônimo de existir, ou seja, ao afirmar que Deus não existe, mas Deus é, na verdade é uma contradição em termos. Apocalipse, o livro das revelações, traz algo muito impactante a respeito de Yeshua. O versículo 13 de Apocalipse 22 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Agora vamos analisar com mais cuidado esse texto. Yeshua falou: Eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, porém, em hebraico seria equivalente ao Aleph. E o Ômega. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Em hebraico é equivalente ao Tau ou Tav. O primeiro, isto é, o que era. E o último, ou seja, o que será. O princípio e o fim. Portanto, ele afirmou ser o próprio Yahuwah. Em João 8,58, isso também fica evidente. Disse-lhes Yeshua: Amém, o Amém. Em verdade, vos digo que, antes que Abraão existisse, eu era. Apocalipse 4 revela o que estou tentando explicar a respeito do tetragrama. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. No mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele.
Aquele que estava sentado no trono brilhava com pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris brilhante, com brilho semelhante ao da esmeralda, circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usavam coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Yahuwah, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Isso basicamente é o verbo ser expresso em passado, presente e futuro. O nome do Criador, que é a sua identidade, nos indica a sua natureza, que era antes de todas as coisas, que é e que será. Eu serei quem eu serei. Yahuwah pode vir a ser muitas coisas, de acordo com o seu propósito. Para os israelitas, ele veio a ser o libertador, que os livrou da escravidão do Egito. Durante o período do deserto, ele veio a ser a coluna de nuvem que os protegia do calor do dia, e a coluna de fogo que os protegia do frio noturno. Durante as guerras, ele veio a ser aquele que conduziu Israel à vitória sobre os inimigos. Na sua última manifestação, ele veio a ser aquele que venceu a morte, e que nos garante o milagre da ressurreição. E ele será aquele que fará novos céus e a nova terra. Yahuwah será quem ele será. Aqui entendemos que tudo começou com a helenização de Antíoco IV Epifânio, que proibiu os judeus de adorar a Deus, e proibiu o uso dos nomes teofóricos. Nesse meio tempo surgiram facções judaicas, trazendo interpretações paralelas da Torá. Por alguma razão, os judeus entenderam que pronunciar o tetragrama seria uma blasfêmia. Essa proibição foi tão forte que nem mesmo os escritores do Novo Testamento se atreveram a usar o tetragrama, o substituindo por títulos como Kyrios em grego e Mariá em aramaico. Em nossas Bíblias, esses termos foram traduzidos como Senhor, com exceção da Bíblia das Testemunhas de Jeová, que usam o nome Jeová no lugar de Senhor. Porém, essa transliteração está incorreta, pois se baseia na versão hebraica massorética do tetragrama. Por volta do século VI d.C., um grupo de judeus chamados massoretas desenvolveu um sistema de sinais vocálicos para auxiliar a leitura do hebraico. O termo massorá provém da língua hebraica de messorá e indica tradição. Portanto, massoreta era alguém que tinha por missão a guarda e preservação da tradição. Como a tradição judaica costumava ocultar o tetragrama, ao desenvolver os sinais vocálicos do mesmo, eles plantaram uma desinformação. Veja que nessa época o hebraico já não era um idioma falado no cotidiano há quase um milênio e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente, conforme a pronúncia original. Se eles deixassem em evidência a forma correta de pronunciar o tetragrama, qualquer outra pessoa seria capaz de ler e pronunciar, algo que eles queriam evitar a todo custo. Então eles alteraram a vocalização. A palavra Yahuwah, onde o primeiro Re teve o som alterado de A para E, ou Waw teve o som de U alterado para O. Além disso, foi acrescentado a consoante V, ou seja, o Waw se dividiu em 2 letras, e o último Re foi preservado. Então, Yahuwah mudou para Yehová, que foi transliterado para Jeová. E mesmo Yehová não sendo a pronúncia correta, os judeus também evitam pronunciá-lo. O título Senhor é muito comum e é utilizado na maioria das Bíblias portuguesas atuais. Porém, é um título muito genérico, pois existem muitos senhores. Qual é o diferencial ao se referir ao Ser Supremo por um título que é usado para vários tipos de pessoas?
Não estou dizendo que é pecado chamar o Criador de Senhor. O problema está na substituição que foi feita e no ocultamento do seu verdadeiro nome. Mas as Escrituras nos ensinam que o nome do Criador deve ser engrandecido e não escondido. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Número 6:27. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Eu sou Yahuwah, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. E edificou altares na casa de Yahuwah, da qual Yahuwah tinha falado. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Portanto, o meu povo saberá meu nome, pois, naquele dia, saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Yahuwah. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Yahuwah é meu Altíssimo. Portanto, devemos quebrar essa tradição errada de ocultar o nome de Yahuwah, pois como podemos observar nas Escrituras, ele nunca ordenou que o seu nome fosse omitido. Profanar o seu nome é tomá-lo falsamente, para profetizar mentiras e enganar as pessoas. Devemos sempre agir em favor da verdade, e desta forma o nome de Yahuwah será usado corretamente.